1890, o inglês Joseph Merrick morreu aos 27 anos sem saber o nome da doença que fez com que sua vida fosse marcada por limitações e pelo preconceito. Somente mais de um século depois, pesquisas indicaram que ele sofria de síndrome de Proteus, uma doença rara. A história de Joseph e a sua saga por um diagnóstico correto estão retratadas no filme Homem-Elefante, do cineasta David Lynch. Do final do século XIX aos dias de hoje, a ciência e a medicina evoluíram, mas as pessoas que convivem com doenças raras ainda enfrentam um longo percurso em busca de diagnóstico correto e de tratamento. No Caminhos da Reportagem de hoje, você vai conhecer histórias de quem vive essa realidade e vai saber quais os avanços e desafios do Brasil para prestar assistência aos 13 milhões de brasileiros afetados por síndromes raras. São doenças graves em todos os sentidos, né? Graves no que tange a patologia, né? A patofisiologia, e graves também porque, né, acabam nos levando a fazer um questionamento. Será que a nossa sociedade está preparada, né, para acolher essas pessoas? As doenças raras, elas, para mim, são raras há pouco tempo. Mas isso é uma coisa que vem desde que eu me entendo por gente. Veio da infância, entrou em remissão por um período, voltou na adolescência, entrou novamente em remissão por outro período e ficou entre indas e vindas durante uma vida inteira. Agora, assim, com doença rara, eu sei desde 2010. Que isso afeta na minha vida? Tudo. Mineira radicada no Espírito Santo, Patrícia demorou praticamente toda a sua vida para entrar em contato com o conceito de doença rara, algo que tanto a afligia, mas que ainda não tinha um nome. Doença rara é aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2 mil indivíduos. Atualmente, são descritas na medicina de 6 mil a 8 mil doenças raras. 80% são genéticas e 20% estão relacionadas a causas infecciosas, imunológicas e ambientais. Estima-se que de 6% a 8% da população mundial tem alguma doença rara, o equivalente a cerca de 420 a 560 milhões de pessoas. Hoje, Patrícia conhece bem a esclerodermia, doença que faz com que o sistema imunológico ataque os tecidos do organismo. Mas o caminho até o diagnóstico foi longo e sofrido. Em 2005 eu tive um primeiro episódio grave, assim, de ter que querer saber o que você tem, né? Eu fiz uma trombose idiopática sem uma razão específica, nada, nenhum fator desencadeante, então assim... começamos a pesquisar, eu fui para a hematologia me virou do avesso e fez o meu perfil genético, inclusive, né? Eu fui pulando de médico em médico, eu não me convencia pela falta de conhecimento do médico que me assistia naquele momento, sabe? Ah, não tem nada, é mania de doença, hipocondríaca, tem essas coisas, você ouve, entendeu? Ah lá, foi no médico, o médico falou, não, você não tem nada, em vez dela se convencer, ela quer ir em outro. Embora a esclerodermia não tenha cura, existem medicamentos que atrasam a evolução da doença e ajudam no controle das dores crônicas. Medicações que Patrícia deixou de usar por muito tempo pelo desconhecimento do diagnóstico. É uma doença que causa deformidades importantes se não for descoberta e tratada a tempo. Com especialistas que não conhecem a demanda, não tem melhora alguma. Muito pelo contrário, acho que o sistema se encarrega de acabar de adoecer a pessoa mais rápido. Todo profissional de saúde, quando acolhe um paciente numa emergência, ou num ambulatório, ou num consultório, ele acaba baseando as suas decisões, quer dizer, ele acaba baseando todo o seu pensamento clínico, a sua hipótese diagnóstica, naquilo que é mais comum, naquilo que é mais frequente. Então, para a maioria das doenças raras, a gente esbarra numa dificuldade que é a seguinte: elas manifestam sinais e sintomas que são muito semelhantes a outras doenças. O maior sofrimento do indivíduo com doença rara, às vezes até mais do que a própria doença, é o desconhecimento. E é a impressão e
assim, essa certeza de que não, ninguém tem mais isso, eu tô sozinho, ninguém sabe nada, porque assim, a pessoa não sabe e os médicos não sabem o que a pessoa tem. O grande problema é que o médico, ele não recebe informação durante o curso de medicina sobre doença rara. A nossa medicina, igual a toda a América Latina, ela é voltada para doenças frequentes. Isso é uma coisa muito perigosa, né? Porque se você nunca ouviu falar que existe doença rara, e parece assim como se você não precisasse prestar atenção, né? Porque você não vai ver. Como você não vai ver se é raro, né? Mas alguém tem. Em algum lugar eles vão procurar para ser atendido. O profissional mais importante que me acompanha, que é quem controla toda a situação e que eu falo assim, nossa, eu estou realmente aqui de mão dada com esse médico, é a minha reumato aqui no estado. Ela vai vendo através dos meus sintomas onde isso pode ir adiante. Ela enxerga com um olhar mais na frente porque ela conhece o desdobramento de tudo que eu venho apresentando. A convivência com uma doença rara não é fácil e Patrícia expressa seus sentimentos em arte. A arte-terapia surgiu porque a minha médica reumatologista, ela fez uma especialização em arte-terapia. Então ela foi entregar a monografia dela e convidou os pacientes porque ela nesse momento fundava um grupo. E aí eu me inscrevi para esse grupo de pacientes dela e frequentei por um tempo o grupo e foi maravilhoso. E ali eu descobri minha criança interior, eu descobri que eu gostava de pintar. A arte e o esporte fazem parte da vida do pequeno Pedro, de 10 anos. Pedro se sentiu muito bem quando eu falei para ele, a gente vai se divertir correndo, a gente vai se divertir dançando, não tem que ser uma obrigatoriedade. E ele me sentiu bem. A minha mãe, ela não é triste por eu ter uma doença rara. A gente começou a dançar, dança inclusiva nas escolas, apresentar para as crianças e para as professoras. Ele consegue dançar com os olhos, porque ele me guia, né? Para o lado que eu tenho que ir, ele olha para eu ir. A hora que ele quer que vira a cadeira para trás, né, Pedro? E é uma forma também de demonstrar que a gente é muito feliz, independente de um diagnóstico, que diagnóstico não é destino, né? Pedro nasceu de parto natural e se desenvolveu como qualquer outra criança até os 8 meses. Foi quando ele apresentou os primeiros sintomas que levaram a família a uma busca incessante e sem fronteiras por um diagnóstico. Ele foi demonstrando que não estava normal, ele estava com um atraso mesmo, estava acontecendo um atraso. Nós começamos a ir em todos os centros de referência, na USP de Ribeirão Preto, em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E todos os médicos pediram exames mais profundos de erros inatos do metabolismo, teste do pezinho ampliado, exames que demoravam até 6 meses para ficar pronto. A angústia era muito grande porque a gente queria um nome, queria saber o que era para ver o que a gente podia fazer. O diagnóstico correto veio quase 1 ano depois. A gente levou ele numa médica de Uberlândia, da minha cidade. Ela estava fazendo doutorado fora e foi ela que deu o diagnóstico. Ela pegou as pastas com todos os exames e ela fechou o diagnóstico nessa síndrome genética muito rara, chamada Aicardi-Goutieres. Mas ainda era preciso confirmar. Para isso, Carolina foi aos Estados Unidos com a família. E li na internet o nome do geneticista, na Inglaterra, o Dr. Yannick. Mandei um e-mail do Google Tradutor, que eu não dominava o inglês. Ele me respondeu na hora, dizendo que ia ter uma conferência dessa síndrome, isso em 2008, o Pedro estava com 2 anos. Então a gente foi com o Pedro, a gente conheceu as famílias, conheceu na época um menino de 17 anos, que era o mais velho, e ele entrou nesse estudo em Washington, D.C. A família voltou aos Estados Unidos 2 outras vezes para dar continuidade aos estudos genéticos. As irmãs de Pedro também participam da pesquisa. Carolina teve uma das filhas depois de Pedro, mesmo avisada pelos médicos de que se fosse menina, a chance de também ter a síndrome seria de 25% e se fosse menino, de 100%. E eu falei, não, eu vou ter outro filho, eu sempre quis ter 3 filhos. E eu tive muita fé e falei, não, Pedro quer uma irmã e a Gigi, a Giovana, né, filho?
E a gente teve a Giovana. A determinação de Carolina é percebida não apenas por essa decisão, mas pela forma com que ela lida com a doença rara do filho. Eu sou geógrafa de formação, eu comecei a fazer o curso de fisioterapia para entender os exames dele. Ele veio com legado. Eu acho que pessoas que têm alguma limitação ou doenças muito raras, que é o caso dele, são pessoas transformadoras. E eu falo que eu sou instrumento dele, né? Porque a gente, enquanto mãe, eu deixei minha profissão, eu abneguei, eu renunciei para embarcar nessa viagem, né, Pedro? Como no filme Óleo de Lorenzo, uma história real em que os pais de um garoto com uma doença rara passam a se dedicar à descoberta da medicação para proporcionar melhor qualidade de vida ao filho. O filme Óleo de Lorenzo ele é bem paradigmático, né? Ele mostra bem isso. Um pai que não tinha formação absoluta em química e de repente ele começa a entender profundamente de química para tratar da doença do filho. Então, paciente de doença rara, o familiar de alguém com doença rara, além de fazer a militância, ele acaba conhecendo muito mais da doença, às vezes, do que eu, às vezes, do que um médico geneticista, de um profissional que se debruça pelo campo. Por quê? Porque ele vive com a doença. Essa nova forma de cidadania biológica, essa nova forma de compreender a própria doença de fundo genético, acabou tornando essas pessoas que a gente chama de pacientes especialistas. E familiares especialistas. E a gente começou a ver que a gente queria que o Pedro vivesse bem. E cada dia fosse uma história, cada dia era uma vida inteira. Porque a gente não sabia o dia de amanhã, porque não tinha estudo falando, né, prognóstico. Pedro frequenta a escola pública há 5 anos e sua história já inspirou livros. Quando conheci Pedrinho, fala dos primeiros dias de um aluno com deficiência numa escola normal, regular, né? Que é a escola do Pedro. E ele brinca, ele gosta de ir pra quadra. Como que ele vai responder? E a gente fala, ele responde com um sorriso. Ele responde com os olhos. E aí as crianças falaram, então eu vou descobrir o que ele quer fazer. Então, assim, cada dia é uma história mesmo. Cada dia ele estando bem, a gente comemora muito, porque ter uma doença rara não é fácil. Outro garotinho que vai à escola e se supera a cada dia é o Lucas, de 4 anos, filho da Renata e do Ronei. A doença rara, que se manifestou quando ele tinha 6 meses, ainda não foi diagnosticada com precisão. Como eu já tinha uma filha, eu sabia que com 6 meses já era para ele estar sentando na banheira, fazendo as coisas, e ele não estava. Aí a gente procurou ajuda médica, aí primeiro falaram que ele tinha hidrocefalia, porque como ele não ganhava peso, a cabeça dele se tornava maior do que o corpo. Aí a gente fez vários exames, e aí foi descartada, graças a Deus. Mas passou a gente para o Sara, que fez um exame genético e descobriu uma mutação no gene, PMP22. É uma doença até que eles ainda não chegaram nem a confirmar, porque como eles dizem que não é uma doença que não tem nem no livro de doenças, como é uma doença muito rara, no mundo inteiro já foi diagnosticado 3.000 pessoas no mundo inteiro com essa doença. É muito variável o tempo que a gente leva para fechar um diagnóstico. É caso a caso, depende da doença, depende do arsenal diagnóstico que a gente tem disponível e às vezes a gente não fecha. Hoje em dia, mesmo com todo o arsenal diagnóstico, existe um percentual muito alto ainda, tá, de pacientes que ficam sem um diagnóstico etiológico estabelecido. No início o médico falou que acharia difícil ele sentar. Ele disse que ele nunca ia andar. Não ia sentar, ia ser uma criança molinha para sempre, que a gente não tivesse esperança, que ele nunca ia andar, nem sentar, ia ser uma criança que ia viver numa cadeira. A gente não aceitou que ele nunca vai andar e pronto, acabou, a gente vai ficar parado sem fazer nada. Com o estímulo dos pais, Lucas senta, consegue ficar em pé apoiado e dirige seu velotrol. A gente não tem uma certeza, mas há a possibilidade dele vir andar. A gente não entendia, né, o que ele falava, agora ele já fala, dá para entender. Ele fala palavras difíceis. É uma criança normal. E como é que ele conseguiu? Foi através dele mesmo ou teve algum trabalho, algum tratamento? Foi tendo muito estímulo, as professoras muito boas.
Lucas frequenta a escola pública no Distrito Federal. Em um ônibus escolar, ele faz o trajeto já interagindo com as pessoas. Chegando ao destino, segue para a chamada Turma de Integração Inversa. São até 3 crianças com alguma deficiência e o restante de crianças sem diagnósticos. Essa turma é criada para essas 3 crianças. Então faz para ele e as outras crianças vão conseguir também fazer. Enquanto a doença rara de Lucas ainda não é bem explicada pelos médicos e compreendida pelos pais, os profissionais da educação contribuem e muito para o desenvolvimento dele. Ele precisava de uma adaptação de uma cadeira, porque o equilíbrio dele ainda está em aquisição. Então a gente fez a adaptação da cadeira, colocou aquelas talas, né, laterais. E aí tem as adaptações diárias, né? Ele vai fazer uma atividade, aí não consegue colar, não consegue segurar a folha. A gente cola a folha para que ele faça. Ele é muito bom e assim, ele se empenha muito, não tem nada que ele fala, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Ele faz do jeito dele, não fica triste, sabe? Tá sempre feliz e ele é uma criança maravilhosa. Ele nos ensina, na verdade. E no próximo bloco, depois do diagnóstico, a luta que os pacientes com doenças raras enfrentam pelo tratamento. Após o nascimento de Lucas, o menininho que acabamos de conhecer no primeiro bloco, a mãe dele, Renata, começou a passar mal. Sentindo muita falta de ar, cansaço, aí fiz alguns exames, aí dava o coração inchado, mas nunca descobria o que era exatamente. Eu desmaiava, não fazia mais esforço, eu não conseguia fazer nada. Limpar a casa, cuidar dele, fazer comida, não tinha ânimo. Parecia assim, sabe, era uma fraqueza tão grande. Tomar banho, pentear o cabelo, até para comer era difícil. Foram 2 anos de exames e internações na UTI sem saber o que tinha. Os médicos falavam que era uma coisa de psicológica, uma coisa, a gente, né, tentava, então vamos fazer assim, já não era, né, já não melhorava. Mas sempre do lado e corria para o hospital, a gente ia, era para ficar em casa, a gente ficava, né. Tudo que estava dentro do alcance da gente tentava fazer. Até que todo o cansaço que sentia foi explicado. Renata tem hipertensão arterial pulmonar, uma doença progressiva que afeta os pulmões e o coração. O sintoma principal dessa doença é falta de ar, progressiva, aos esforços. Pode posteriormente se associar a desmaios, tonturas, né, quando a doença já está num estágio mais avançado. Quer dizer, além de ser uma doença rara, o sintoma é inespecífico, pensar nesse diagnóstico é difícil. Após 3 anos, 25% dos pacientes de hipertensão arterial pulmonar morrem, mesmo com acompanhamento correto e à base de medicamentos. Essa é a média mundial. A doença pode ter um caráter genético, pode aparecer como consequência de outras enfermidades ou surge sem que se saiba o motivo. Foi o caso de Renata. Depois do diagnóstico, ela foi encaminhada para tratamento no Hospital Universitário de Brasília, onde funciona um ambulatório especializado em hipertensão pulmonar. Não são todas as cidades que têm centro de referência para tratamento da doença. O grande desafio para os médicos em geral é pensar que a falta de ar é um sintoma que tem que ser levado a sério. Não precisa saber lidar com a doença rara, precisa encaminhar a pessoa que você suspeita que tem aquela doença para um centro de referência e lá ele vai terminar de ser investigado e tratado adequadamente. Eu busquei, assim, entender mais na internet, aí eu vi que tinha uma sobrevida de 2 anos. Poxa, meus filhos, minha família, como que vai ser? Né? Passa tanta coisa, então o psicológico da gente acaba adoecendo a gente muito mais do que a doença em si. Renata encontrou um pouco de tranquilidade quando se juntou a outros pacientes de hipertensão arterial pulmonar em um grupo de apoio. Eu falar para você que não tem a doença, eu tô sentindo isso, você vai pensar assim, nossa, é exagerada. Mas quem tem a doença, ela entende o que você está sentindo, ela sente a mesma coisa, então você já se sente acolhido, um apoio ali muito grande.
A hipertensão arterial pulmonar não tem cura, mas há tratamento com medicamentos de alto custo. E o grande desafio para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida dessas pessoas é que eles tenham um acesso à medicação, a uma variedade maior de medicações, né, que já é disponível no resto do mundo, e que essa disponibilização seja regular. Infelizmente, já é o segundo mês sem a medicação. Já aconteceu de faltar muito tempo? Já. Sempre uns 2, 3 meses. E aí, o que acontece? Da última vez, eu fiquei pouco tempo, né? Eu fiquei internada. Principalmente para pacientes que estão numa fase mais avançada, isso coloca em risco a vida deles, né? Sem dúvida nenhuma. E pacientes que não estão numa fase tão avançada, eles podem descompensar e saírem de uma situação de equilíbrio, de estabilidade, param de usar a medicação e começam a ter todas as limitações novamente, aumenta o número de internações, óbitos, é muito complexo. É muito triste mesmo essa irregularidade que a gente enfrenta. A inconstância no fornecimento dos remédios é também a realidade de pacientes de outras doenças raras no Brasil. A dona de casa Luana teve 3 de seus 5 filhos afetados pelo hiperinsulinismo congênito. A Giovana deu o primeiro problema com 1 ano e 2 meses. Só que eu já estava grávida da outra. Aí uma médica em outro hospital me falou que a que eu estava esperando podia ter 25% de chance de ter também o problema. Isabelle acabou nascendo com a doença e depois veio Rian, também com hiperinsulinismo. É uma doença, né, que você tem uma produção excessiva de insulina, tá, no organismo, principalmente ao ato do nascimento. As primeiras crises causadas, as crises epiléticas causadas pela hipoglicemia, ocorrem no primeiro ano de vida. O caçula faleceu com 1 ano de idade em novembro de 2015. Como o problema dele era bem agressivo, aí ele faleceu mesmo por intercorrência do problema mesmo, da doença mesmo. Isabelle morreu 2 meses depois do irmão, aos 2 anos e 8 meses de idade, por complicações causadas pela falta do remédio diazóxido. O frasco, que custa mais de R$ 700 e é importado da Alemanha, era entregue regularmente pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas o fornecimento foi interrompido. Giovana, na época com 4 anos, também ficou internada em estado grave. A mãe das meninas se revoltou com uma das justificativas dadas a ela. E a gente saber que um ser, né, uma pessoinha, né, tão pequenininha, faleceu por falta de remédio, pela cotação do dólar, é mais revoltante ainda, que a gente já é revoltado por ter faltado. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que o medicamento Diazoxide não é padronizado, não possui registro na Anvisa e, portanto, a aquisição é feita mediante importação para cumprimento de ação judicial. O atraso no processo de compra do medicamento teria ocorrido pela indisponibilidade orçamentária no final de 2015. Receber o medicamento para a doença rara das filhas foi um direito que Luana já havia garantido na Justiça. A entrega, portanto, era obrigatória. O Sistema Único de Saúde não se destina a uma espécie, uma específica classe de pessoas, uma classe econômica de pessoas, não, ele se destina a todas as pessoas, todos têm direito a acessar o Sistema Único de Saúde, essa é a forma como ele é estruturado. A gente tem, então, na verdade, hoje uma situação em que, de fato, muitas ações judiciais são iniciadas para exigir do Sistema Único de Saúde tratamentos que não se encontram ou se encontram em deficiência administrativamente. Seguindo esse princípio, pacientes recorrem ao Ministério Público e à Defensoria Pública para exigir o acesso gratuito a medicamentos. Somente em 2014, essa demanda representou mais de 96% das compras do Ministério da Saúde relacionadas a atendimento de ações judiciais. Quase 91% delas destinadas a remédios de doenças raras. Enquanto o remédio que controla o hiperinsulinismo era mais uma vez exigido perante a Justiça, Luana fez campanha na mídia para salvar Giovana, a única sobrevivente de seus 3 filhos que nasceram com a doença. Ela conseguiu arrecadar o dinheiro para as doses emergenciais e, em seguida, a entrega gratuita do medicamento foi normalizada.
Hoje, aos 5 anos, a pequena Gel, como é chamada pela mãe, cumpre todas as etapas do tratamento. Fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque demonstra pra gente que você não é uma criança epilética. Então, na verdade, as suas epilepsias são só desencadeadas realmente pela sua doença, tá, mãe? Em casa, medicada e com uma dieta balanceada, leva a vida normal. Gosta de brincar com o celular da mãe e de estar com os irmãos Sofia e João Vitor, que não têm a doença rara. Abalado pelas internações de Giovana e pela morte de Isabelle e Rian, o mais velho não hesita sobre sua futura profissão. Médico. Existem diferentes tipos de ações judiciais por medicamentos, por produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e não incluídos nas listas do Sistema Único de Saúde, que é o caso do remédio de Giovana, por produtos com registro e já incluídos nas listas do SUS, como aqueles usados por Renata, e por produtos registrados, mas que ainda não fazem parte da relação de fornecimento do SUS. Mas e quando o melhor produto para o tratamento de uma doença rara é proibido por lei? Esse foi o caso de Anne Fischer, de 8 anos, que tem uma síndrome chamada CDKL5. Nós passamos 4 anos pulando de médico em médico, todos eles concordavam que ela tinha alguma síndrome, mas nenhum deles conseguia definir o que era de fato. Você fica numa montanha-russa emocional muito grande, né? E sem conseguir, de fato, entender o que está acontecendo. O diagnóstico só saiu 4 anos depois, no exame de sangue feito na Alemanha. E foram 90 dias de espera, agoniantes, até que veio o resultado positivo para CDKL5. Você lembra do preço? Nós pagamos R$9 mil há 4 anos atrás. A doença provoca epilepsia grave. Anne chegou a ter 80 convulsões por semana. Desesperados, os pais leram na internet que havia um tratamento com base no canabidiol, uma substância derivada da maconha. Nós descobrimos uma página de apoio à paz, uma página americana, e lá tinha um pai e uma mãe que sempre postavam coisas referentes à criança deles, que era Harper, com a síndrome, né, de CDKL5. E um belo dia ele começou a postar que ele estava usando o CBD para Harper e ela estava ficando muito bem. Nós mandamos trazer por desespero, lembrando bem, né? Porque nada estava funcionando. A gente sabia que era ilegal no país, que a gente não devia fazer aquilo. A gente conseguia um contato nos Estados Unidos, esse contato comprava o produto, camuflava e enviava pelo correio. Ou algum amigo que ia passear nos Estados Unidos, colocava dentro do blazer e trazia dentro do blazer. Até que um dia a alfândega brasileira apreendeu o medicamento. Mandaram para a Anvisa. E aí a Anvisa nos mandou um telegrama cobrando satisfações do que era aquilo, por que a gente estava trazendo um produto ilegal para o país, quem era o fabricante, qual era a finalidade, questionando... Uma série de coisas. Uma série de coisas. Na época, eles já estavam preparando a papelada para entrar na justiça. Nós tínhamos relatórios da USP falando sobre o canabidiol e o seu uso para epilepsia. Então, assim, nós não chegamos simplesmente para um juiz e falamos, olha, eu acho que funciona para minha filha. Não foi isso, a gente tinha um embasamento muito bem feito para apresentar para ele e dizer, olha, os gráficos são esses, esse aqui é quanto que ela tinha de crise antes e depois, e como é que ela está antes e como é que ela está depois. Quando você olha para os gráficos, você chega a tomar um susto, né? Para uma criança que saiu de 60, 80 crises por semana, você baixar para 3, 2, às vezes 0 crises na semana, é incontestável que o medicamento está funcionando. O casal obteve o direito de importar o canabidiol para a filha, mas prosseguiu na luta para que a conquista fosse estendida a todos os brasileiros que precisam da substância. Para isso, recorreram a todas as instâncias de poder. O caso ganhou notoriedade na imprensa e foi tema de um documentário. Em janeiro de 2015, depois de um ano de batalha, a Anvisa aprovou o uso do canabidiol como medicamento legalizado. Hoje a Anne ela tem uma vida muito mais tranquila e a gente também. Ela dorme a noite inteira, ela come muito bem, ela demonstra fazendo cara feia quando ela não quer alguma coisa, ela faz um barulhinho, ela consegue ter um controle um pouco melhor
de tronco. Uma outra mãe que nos mandou algumas fotos dizendo que a filha de 10 anos, pela primeira vez ela sabia que a festa de aniversário de 10 anos era para ela, sabe? A questão da vitória e da qualidade de vida é muito individual. Às vezes uma coisa que para você pode passar desapercebido, seu filho olhar para você e dar um sorriso, às vezes a gente não dá valor. Mas dependendo da criança e dependendo da situação, para uma mãe ter um olhar e um sorriso vale mais do que você ganhar na Mega Sena. Era muito comum chegar no médico, o médico fala assim, não, mãezinha, paizinho, pro seu filho não tem jeito, não tem o que fazer. Sempre tem o que fazer, sempre tem uma alternativa. Eu acho que essa talvez seja a grande mudança que aconteceu. Hoje as pessoas não aceitam mais ouvir essa resposta, não tem o que fazer. Sempre tem. Mas na maioria das vezes não existe um remédio pelo qual lutar na justiça. Somente há tratamento à base de drogas farmacêuticas para menos de 2% das doenças raras. As pesquisas para novos medicamentos não ultrapassam 1.200 em todo o mundo, sendo que pouco mais de 20 são desenvolvidas no Brasil. Pacientes de doenças raras, eles são pacientes também raros no mundo. Eles são encontrados em alguns lugares do mundo. E esses estudos, naturalmente, são estudos multicêntricos e que, por muitas vezes, o Brasil não participa porque tem atraso na autorização dessa pesquisa. Algumas pesquisas são feitas aqui no Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Aqui a gente tem pesquisas de medicamentos novos, né? Então, pesquisa clínica mesmo, de fase 3, que a gente chama, que é quando você já fez todo o experimental, já fez a fase 2, provou que o medicamento é seguro, né? Já testou em voluntários saudáveis, e aí você vai para a fase 3, que são pacientes com aquela doença que preenche um critério de inclusão, e aí ele entra para fazer a pesquisa e a gente vai coordenar, né? No momento a gente tem acontecendo uma pesquisa de medicamento aqui com dois pacientes, que é a deficiência da lipase ácida lisossômica. É a doença rara genética que afeta os filhos de Edna e causa um acúmulo progressivo de gorduras no fígado e em outros órgãos. O teste com o novo medicamento está dando resultados positivos. Foi a esperança de tudo. Sabe assim, o meu filho, o João Arthur, ele já estava desenvolvendo uma cirrose hepática, já estava com uma barriguinha bem estendida. Então, assim, com a medicação veio, a barriguinha dele já voltou para o lugar, né? Então, assim, a medicação não tem efeito colateral. Mas antes dessa felicidade, Edna passou por muita tristeza. A filha mais velha, Vitória, morreu em 2012 com a mesma doença, porém sem ter sido diagnosticada. A médica de um outro hospital que a gente tratava falou que a minha filha tinha uma leucemia rara e que precisava de um transplante de células troncos ou de células embrionárias. E aí eu comecei a engravidar. Edna teve mais 3 filhos e uma filha na tentativa de salvar Vitória de uma doença que ela não tinha. Os 3 meninos nasceram com a deficiência da lipase ácida lisossômica, que só foi identificada nas crianças após a morte da mais velha. A gente descobriu através da autópsia que foi feita na minha filha, Vitória, né? Porque ela começou a ficar doente aos 8 meses de idade e a gente não descobriu o que era. E aí aos 3 anos dela a gente veio para cá e mesmo assim a gente não conseguiu chegar a um diagnóstico. A gente só chegou ao diagnóstico mesmo quando foi feita a autópsia dela aos 9 anos, quando ela faleceu. Dos 3 filhos vivos afetados, 2 participam dos estudos do medicamento. Agora, a esperança é garantir aos 2 o direito de receber o medicamento gratuito para o resto da vida. Eu acho que seria justo, né, como os meninos contribuíram com a pesquisa, seria justo também que eles fornecessem essa medicação pelo tempo que for destinado, né? Porque assim não há possibilidade de cura por enquanto. É um tratamento contínuo. E depois do intervalo, quais as perspectivas para os pacientes de doenças raras no Brasil? Mesmo diante de tantos obstáculos, muitos deles nos ensinam sobre vida e superação.
Assim como Giovana, que conhecemos agora há pouco, outros pacientes com doenças raras fazem uso de medicamentos que não têm registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou não estão incluídos na lista do Sistema Único de Saúde. A garantia de que essas drogas sejam pagas pelo governo é conquistada na Justiça. Mas agora, essa salvaguarda está sob ameaça. O Supremo Tribunal Federal está julgando a responsabilidade de o Estado fornecer esse tipo de remédio de alto custo. Grupos que representam pacientes de doenças raras realizaram manifestações nas principais cidades brasileiras e se mobilizaram aqui na capital federal por causa do julgamento do STF. Patrick veio de João Pessoa, Brasília, para tentar sensibilizar os ministros. Ele tem mucopolissacaridose, uma doença rara. Eu vim mostrar para esse pessoal aqui, os guardiões da Constituição, que a nossa vida não tem preço. Excelentíssimos ministros, que se coloquem no lugar de cada um. Ninguém está livre, infelizmente, de ter uma doença rara. São realmente relevantes os desdobramentos. O julgamento no STF começou em 15 de setembro, foi retomado dia 28 do mesmo mês e acabou sendo suspenso pela segunda vez. O tema ganhou repercussão e a decisão é esperada com ansiedade por pacientes, familiares e associações. Nós não estamos tratando de drogas experimentais, em hipótese alguma. Não são drogas experimentais, são drogas registradas. Podem não estar algumas registradas na Anvisa, mas estão registradas e foram desenvolvidas nos seus países de origem. Adiando, a gente vai ter que lutar novamente, né? Fazer rifa, pedir ajuda de amigos para poder pagar nossas passagens, para poder estar acompanhando o julgamento, que a gente sabe o quanto é importante o medicamento para nossos filhos. Os pacientes de doenças raras no Brasil contam com uma política pública recente. Em 2014, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, por meio da qual busca organizar a estrutura de cuidado na rede pública e estabelecer incentivos financeiros no campo de doenças raras. O atendimento a esses pacientes é realizado especialmente nos hospitais universitários. No Hospital Universitário de Brasília, por exemplo, funcionam ambulatórios especializados em algumas doenças raras, como a epidermólise bolhosa, com a qual Ana Carolina convive desde bebê. A doença é caracterizada por uma sensibilidade extrema na pele e nas mucosas, que leva à formação de feridas. O tratamento envolve profissionais de especialidades variadas, como dermatologista e nutricionista. Hoje, no hospital universitário, infelizmente, a gente ainda está lutando junto ao hospital, junto à direção do hospital, para que esses profissionais comecem a trabalhar de maneira integrada. Porque hoje em dia eles atendem, mas cada um atende na sua área e não há essa integração. Daphne coordena o Departamento de Genética do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, que foi oficializado pelo Ministério da Saúde como o primeiro centro de referência em doenças raras do Rio de Janeiro. Estamos aprovados, mas na prática não estamos credenciados ainda. O que isso significa? Estamos aguardando esse aporte financeiro para que a gente possa, de fato, entrar e começar a funcionar como centro de referência em raras, o que nos faria disponibilizar uma série de exames, investigações e atendimentos que a gente ainda não tem, porque falta esse aporte. O problema que está acontecendo agora, uma vez que essa política está publicada, apesar de não estar implementada ainda, nós continuamos atendendo no nosso dia a dia, com todas as limitações. Consideramos que quando é importante solicitar algum tipo de investigação, a gente solicita e a gente informa as famílias que algumas coisas não estão disponíveis via SUS. São os mesmos problemas enfrentados em outros centros de referência do país. Tem algumas doenças que seria o ideal que eu fizesse o sequenciamento do gene, saber como ele é formado e ver se ele tem um defeito ali ou não. Porque eu tenho uma informação objetiva e eu faço o diagnóstico de uma vez. Mas esse exame não está disponível no SUS. E no privado, ele é cobrado aqui no Brasil custos muito elevados. A gente tem profissionais altamente qualificados, né? Muitos dos nossos profissionais do campo de doenças raras o tempo inteiro estão sendo chamados para o exterior ou estão, né, fazendo essas pontes, né, com outros profissionais do mundo inteiro.
Mas o que falta nesse momento para a gente é apoio em termos de infraestrutura. Precisamos de maiores incentivos, né, para manter esse serviço funcionando. Se for um incentivo vindo da indústria farmacêutica, da iniciativa privada, ok, que seja um incentivo feito com transparência, né, com toda a ética e cuidado. Se for um incentivo governamental, que não seja a conta-gotas como tem sido, né? Os desafios no campo das doenças raras têm sido discutidos não apenas nas universidades e nos hospitais, mas também no Congresso Nacional. Anualmente, a Câmara dos Deputados cedia um seminário em alusão ao Dia Mundial das Doenças Raras, 29 de fevereiro, um dia raro. Em junho deste ano, o Senado Federal recebeu um Fórum Nacional sobre Doenças Raras, do qual participaram especialistas de vários estados. A gente tem visto uma melhora progressiva, né, nas políticas públicas para atendimento dos nossos doentes, e isso a gente tem que comemorar também, porque muitos dos nossos anseios foram atendidos, porém ainda existem outros que precisam ser atendidos. Um tema recorrente nesses eventos é a necessidade de o Ministério da Saúde publicar e revisar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para doenças raras. Hoje, há protocolos para apenas 36 das milhares de doenças raras existentes. Isso não significa que no SUS não exista atendimento para as demais doenças raras, mas não há orientações padronizadas sobre como realizar o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e assistência farmacêutica. Por mais que o SUS tenha problemas de gestão, a gente está falando do maior serviço público de saúde do mundo. A gente está falando de um sistema que, por mais que não forneça o melhor medicamento do mercado, ele vai fornecer sim um atendimento para essas pessoas. Então, melhorar o nosso sistema de saúde para atender essas pessoas significa garantir qualidade para todos também. Uma das doenças raras que estão em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas no SUS é a esclerose múltipla, especialidade dessa médica de Belo Horizonte. Esclerose múltipla é uma doença inflamatória do sistema nervoso central. Ela atinge alguns locais do cérebro e da medula, por isso é chamado de múltipla, e forma cicatrizes, e essas cicatrizes vão gerar sequelas, como paralisia de um membro, dormência de um lado ou de outro, perda do equilíbrio para andar, dificuldades motoras, sensitivas e de equilíbrio. São os sintomas que atingem esse cartunista de Porto Alegre. Quando estava com 32 anos de idade, ele começou a sentir os primeiros sinais. Caminhava por meia hora, 40 minutos, começava a mancar. Isso em 2008. Eu fiquei meio incrédulo, assim, não sabendo, uma grande dúvida, né, pairando no ar. Hoje, aos 40 anos, Rafael lida melhor com a doença rara e até lançou há um ano o projeto chamado Memórias de um Esclerosado. Como eu sempre fui um desenhista, né, sempre em busca de uma história para contar, eu vi que eu tinha uma boa história para contar, né? Só que eu levei alguns anos para amadurecer a ideia, para ter coragem para colocar isso no ar, né? Agora eu sou o personagem da minha própria história. Percebi que também é uma análise, uma jornada de autoconhecimento, né? Cada vez que eu desenho, eu reflito o que aconteceu, como estou agindo e por aí. Então aqui eu conto as minhas primeiras tentativas, né, de entender o que está acontecendo. Então eu fui nos médicos contando, né, que eu tinha uma dificuldade para caminhar com a perna esquerda, como se tivesse um peso, né? Rafael já ganhou 33 prêmios nacionais e internacionais de design, mesmo com dificuldades de coordenar a mão esquerda por causa da doença. Canhoto, ele teve que começar a trabalhar com a mão direita. Eu gostei porque ele, como não é a minha mão que eu uso, né, usual, eu me permito o erro. Então ele tem uma soltura melhor, esse traço é mais solto. E eu acho que são dois cartunistas em um agora. É uma história que realmente chama a atenção. Cláudio transformou a vivência com uma doença rara em uma autobiografia. No livro O Mundo Está ao Contrário, entre outros relatos, ele relembra a trajetória escolar.
Quando eu era criança, eu tinha essa vontade de ir à escola, então devido à minha forma física, a minha mãe tinha aquele receio de colocar na escola mesmo. Então foi um momento que eu consegui convencer de entrar numa banca, numa escola, uma pessoa dando aula particular para mim. Aí, após que eu comecei a aprender nessa banca, aí sim eu pedi para ir para uma escola normal. Eu estudei ciências contábeis, estudei durante os 4 anos, né, presencial. E aí hoje eu sou bacharel em ciências contábeis. Nascido no interior da Bahia, Cláudio só recebeu o diagnóstico de doença rara já adulto. Eu vim descobrir esse nome estranho, que é chamado de artrogripose múltipla, através da equipe da Discovery Channel que me procurou. E aí eu tive uma consulta com um profissional genético que diagnosticou esse nome, mas tratamento mesmo nunca fiz. Para mim, não existem limites e nem barreiras. Eu tenho as minhas limitações, entretanto, eu não vejo essas limitações como obstáculo, e sim como uma experiência de vida. Quem também encara a doença rara com coragem é Cristina. Ela tem neurofibromatose, uma doença que provoca o crescimento anormal de tecido nervoso pelo corpo, formando pequenos tumores. Tem um grupo muito grande no Facebook, eu tenho um grupo muito grande no WhatsApp. Então as pessoas vêm até mim, como eu vou dizer, buscar força. Ah, Cristina, eu preciso falar com você porque você é uma mulher que é de bem com a vida, você adora, você mostra que você enfrenta muito bem a situação e eu preciso conversar com você. Aí eu vou, converso, tento falar, entendeu? Tento mostrar que a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E nem por isso você não vai aproveitar a vida, você não vai namorar, você vai ter tudo isso. Eu casei com 25 anos, tive 2 filhos, eu estou separada já tem uns 20 anos. Tem outra pessoa agora na minha vida, então assim, eu estou bem. Cristina trabalha no Congresso Nacional e conta que sofre mais preconceito na rua do que no ambiente profissional. Mas esse preconceito impede que alguns pacientes de neurofibromatose consigam uma vaga no mercado de trabalho. As pessoas falam muito disso, né? Que não conseguem trabalho, que não conseguem um emprego por causa da aparência, por causa da neurofibromatose. Então, assim, é muito triste, né? Além de ser ativista pelos pacientes de doenças raras, trabalhar e cuidar da família, Cristina ainda encontra tempo e disposição para resgatar cães de rua. Os animais são sua paixão desde os 15 anos de idade. Eu amo animais, então assim, eu faço de coração, eu amo fazer. É um dos meus passatempos, aliás, né? Um dos maiores passatempos, né? Ana Carolina também mantém uma rotina bem agitada. A gente que tem uma doença rara, a gente tem que manter a nossa cabeça ocupada, porque se a gente não mantém a nossa cabeça ocupada, a gente vai ficar só pensando na doença e só vai pensar em coisa ruim. Ana é formada em Ciências da Computação, trabalha nessa área e ainda é professora particular de inglês. As aulas são ministradas no apartamento dela, onde mora sozinha. Eu que fui correr atrás de tudo, que fui, né, fazer tudo, prover as adaptações que eu precisava, né, para eu poder ter um local, né, que fosse de maneira adequada e que eu não precisasse precisar fazer gambiarras para poder fazer as coisas do meu dia a dia, né? Então, toda a questão principalmente dos móveis planejados. E eu tinha muita dificuldade com gavetas. Então, a gente fez esse formato sapateira, né, em que eu consigo manipular de uma maneira muito mais fácil e visualizar as minhas roupas. E essa autonomia não para por aí. Há 10 anos, ela tirou carteira de motorista. Embora ninguém nunca tivesse me dito isso explicitamente, eu sempre achava que eu nunca daria conta de dirigir. E antes disso era muito difícil, porque eu ficava dependendo da minha mãe, do meu irmão, para me levar
para todos os lugares, para fazer as mínimas coisas. Eu passei a ter essa autonomia, passei a ter essa liberdade, né? Então, por exemplo, eu fui começar a fazer aula de dança quando eu estava dirigindo. Eu sempre gostei de dançar, desde pequena. Eu ia nas festinhas e gostava de dançar sozinha em casa. Mas eu realmente não achava que eu ia um dia fazer aula de dança e me tornar uma bailarina. O que a dança também tem de presente para você, assim? Nossa, para mim ela é alegria, é vida, é energia, né? E principalmente é um corpo saudável. Ana também participa ativamente da Associação de Parentes, Amigos e Portadores de Epidermólise Bulhosa Congênita. O grupo foi fundado há 16 anos pela dona Yolanda, mãe de Ana. Aqui, mãe e filha repassam para outras famílias informações que podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes e dos pais deles. Antônio tem uma filha de 4 anos com a doença rara e veio do Maranhão para o Distrito Federal em busca de tratamento. Porque não é igual as outras crianças que têm a pele, tem né? Que ter jeito de pegar. Tem o jeito de pegar, né? Ivanilde viaja toda semana do interior de Goiás para Brasília em busca de informações sobre a doença diagnosticada na filha de 7 anos. Eu mesma aprendi muita coisa aqui nessa reunião, porque se não fosse, ela estava pior ainda, porque a gente não sabia, né? Não conhece. Feliz com o trabalho da associação, dona Yolanda não esconde o orgulho que sente da filha. Uma superação, sim. A gente não conhece pessoa que conquistou o que ela conquistou, né? Porque ela dirige, ela fez faculdade, ela tem um emprego público, né? Ela é professora de inglês, tudo isso. Os profissionais de saúde às vezes são um pouco pessimistas, né? Mas eles superam, eles podem ter uma vida normal, podem e têm uma vida normal. Tem presentes que vêm de formas que a gente às vezes olha só a caixa. Quando ele desencadeou, muita gente falou assim: nossa, você deve ter feito alguma coisa, algum problema, seu filho tem problema. E eu olhava para ele tão feliz, eu nunca vi problema. São crianças que tem que ter o respeito. Você não precisa olhar, cochichar, cutucar a pessoa do outro lado, olha lá, sabe? Isso magoa para quem vive. E são crianças que têm todo o direito de ir ao shopping, elas têm todo o direito de entrar na piscina de bolinhas, elas têm todo o direito de viver todas as experiências que as crianças não ditas normais, vamos colocar assim, vivem. Eu acho que essa história de pensar, né, e cuidar de forma humanizada, nesse momento é o que a gente mais precisa. Né? Uma medicina feita pra gente, não uma medicina de consertar a gente. Para mim, não existe Eu tinha uma afinidade tão grande com a dor que ela estava presente, né, patente na minha vida, né? E na medida que eu fui desvencilhando da dor, foi saindo tudo aquilo que estava no entorno da energia da dor, e no final que sobrou o meu amor pela vida.